Medida provisória 1124 de 2022 de transformação jurídica da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ontem, dia 14 de junho de 2022, foi publicada e entrou em vigor a MP 1124, que transformou a NPD em uma autarquia de regime especial, de natureza especial, e também prevê a transformação de cargos em comissão para a estruturação da NPD. Isso vem de uma necessidade surgida da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que lá no artigo 55A, na sua redação original, previa que a NPD não tinha personalidade jurídica própria, e ela não tinha até a entrada em vigor dessa MP, e agora, durante esse período em que nós teremos a efetiva transformação da NPD para passar a ter personalidade jurídica própria, porque ela foi criada como um órgão integrante da estrutura da Presidência da República. A lei prevê que ela tinha autonomia técnica e decisória, mas isso é algo extremamente relativo para um órgão que não tem personalidade jurídica, e o próprio artigo 55A da LGPD, na redação que entrou em vigor, previa essa possibilidade de transformação, de modificação da natureza jurídica da NPD para passar a ter personalidade jurídica própria no prazo de 2 anos a partir da entrada em vigor da criação da estrutura regimental da NPD, o que aconteceu no dia 6 de novembro de 2020, quando ocorreu a publicação do ato de nomeação do diretor-presidente no Diário Oficial da União, ou seja, até 6 de novembro de 2022, a LGPD previa que deveria ocorrer essa transformação, que aconteceu agora, pelo menos esse ato inicial para a transformação, com a medida provisória 1124. Eu lembro uma discussão que surgiu na redação original da LGPD, aprovada no Congresso Nacional, em que foi vetada nessa parte dos artigos 55 e seguintes, a necessidade de iniciativa do presidente da República para a elaboração de projetos de lei que contenham a criação de cargos, funções ou empregos públicos e também de órgãos da administração pública. E, por causa disso, houve essa iniciativa do presidente da República para enviar ao Congresso Nacional, para publicar a MP, enviar ao Congresso Nacional, a ser apreciada e convertida em lei, é o que se espera, para modificar essa natureza jurídica da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. E aí, como o próprio nome indica, apesar de a medida provisória já ter entrado em vigor, começou a produzir os seus efeitos desde ontem, desde o dia 14 de junho de 2022, ela, como a própria denominação indica, tem efeitos provisórios e depende da sua conversão em lei para se transformar em um ato normativo de efeitos, em tese, definitivos, e isso precisa ocorrer de acordo com o artigo 62 da Constituição, mais especificamente de acordo com o procedimento previsto nos parágrafos 3º e 4º e 7º do artigo 62, no prazo de 60 dias, que pode ser prorrogado por mais 60 dias. Então, como a MP foi publicada no dia 14 de junho, esse prazo de 120 dias, esse prazo máximo, vai se encerrar antes do dia 6 de junho de 2022, que é a data limite fixada pelo artigo 55A da LGPD. Além disso, também a MP 1124 altera dispositivos da LGPD e também da Lei 13.844, que é a norma que define a organização básica dos órgãos da Presidência da República e de seus ministérios, e aí, transitoriamente, a NPD vai sair dessa estrutura da Presidência da República e vai passar a integrar a estrutura da Secretaria-Geral da Presidência da República, para ter essa montagem da sua estrutura que vai levar a essa transformação em uma autarquia especial, e essas mudanças que a MP também faz na LGPD e na Lei 13.844 são para esse fim dessa fase de transição que está prevista para, já teve início, desde o dia 14 de junho, está prevista para ser concluída até o dia 31 de dezembro de 2026. Então, não é algo que, apesar de já estar em vigor e produzir seus efeitos, essa transformação não vai ocorrer de imediato, mas progressivamente, porque também depende dessa formação
da estrutura da NPD para poder começar a ser, de uma forma completa, uma pessoa jurídica, ter personalidade jurídica própria e ser uma autarquia de natureza especial. Então, com essas modificações feitas pela MP 1124, o Brasil passa a ter uma autoridade nacional de proteção de dados efetivamente independente e autônoma, com autonomia administrativa, financeira e técnica, passa a ter personalidade jurídica própria e também a capacidade processual. Na perspectiva do direito administrativo, até então, a NPD tinha uma relação de hierarquia com a presidência da República e com essa transformação passa a ter uma relação de tutela, um controle técnico, mas não há mais não vai haver mais essa relação de hierarquia, e aí o Brasil também se equipara à maior parte dos países que possuem leis de proteção de dados pessoais, que também têm autoridades nacionais criadas com personalidade jurídica própria, independência e autonomia para o exercício de suas funções. E um outro ponto que eu quero destacar aqui, o último ponto desse breve vídeo comentando a MP 1124, é que, como o próprio artigo 55A da LGPD já previa, a NPD passa a ser uma autarquia de natureza especial, ou seja, não se confunde com uma agência reguladora. E aí também, voltando a relembrar conceitos e classificações de direito administrativo, as autarquias se dividem entre as classificações existentes, elas podem ser de natureza comum ou de natureza especial. As de natureza comum são aquelas que observam na sua criação, as normas gerais aplicáveis a todas as autarquias para a criação, desempenho das atribuições, e são criadas para o desenvolvimento de atividades típicas do Estado, com poder de império, e não tem particularidades em relação a essas normas aplicáveis a todas as autarquias. E são exemplos dessas autarquias de natureza comum, o INSS e o IBAMA. Já as autarquias de natureza especial são aquelas criadas com características e atribuições próprias, normalmente tem maior autonomia administrativa, técnica, financeira, e um regime jurídico diferenciado daquele que é definido para as autarquias de natureza comum. Como exemplo de autarquias especiais, nós temos o Banco Central do Brasil e o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Dentro dessa divisão, nós temos uma subdivisão. Entre as subdivisões existentes, as autarquias especiais são classificadas em conselhos profissionais, autarquias de ensino culturais, agências executivas e agências reguladoras, ou seja, a agência reguladora é uma espécie de autarquia de natureza especial, mas ainda assim não é possível dizer que a NPD passará a ser uma agência reguladora. Por quê? Porque a agência reguladora, e aí também levando em conta as definições existentes na Lei 13.848 de 2019, é uma autarquia especial criada especificamente para regulamentar e fiscalizar determinado setor e, mais propriamente, atividades desempenhadas por concessionárias e permissionárias de serviços públicos. A NPD, a LGPD e a MP 1124 não indicam em qual espécie de autarquia especial se enquadraria a NPD, mas não parece se enquadrar como uma agência reguladora, porque a NPD não regula um setor específico, mas regula todos os setores e todas as atividades desenvolvidas por pessoas naturais ou jurídicas, de direito público ou privado, que realizarem operações de tratamento de dados pessoais, e também não se resume a permissionárias ou concessionárias de serviços públicos, mas qualquer pessoa que realizar atividades de tratamento de dados pessoais. Então, não há esse enquadramento legal da NPD como agência reguladora, e também nem a LGPD, nem a MP 1124, inclusive essas alterações feitas por ela sobre a LGPD e em outras leis, também não incluíram a NPD expressamente como uma agência reguladora no rol do artigo 2º da Lei 13.848. Então, ela passa a ser uma autarquia de natureza especial, mas não se enquadra na subespécie agência reguladora. Por hoje é só, em breve eu volto com mais um vídeo sobre algum tema de direito digital, processo ou proteção de dados pessoais. Até mais.